Olá, minhas flores, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Como tem passado? Hoje é dia 15 de novembro e como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, a gente ia começar essa semana, a gente ia ter essa semana, que é a Semana da Consciência Negra, vamos dizer assim, aqui no canal Amiga Flor, falando sobre coisas do povo negro, falando coisas pra gente entender um pouco mais a nossa história, a nossa origem, entender um pouco mais quem somos, de onde viemos, saber um pouco mais sobre nós, para que a gente tenha e saiba o porquê é preciso ter a consciência negra. Independente do dia, independente quando, mas é necessário a gente ter essa consciência. Bom, como dito anteriormente, hoje é dia 15 de novembro, hoje é feriado nacional e é feriado da Proclamação da República. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Proclamação da República aqui no Brasil. E vocês já vão entender, se você não tem ideia de como foi a Proclamação da República, se você não tem ideia de nada, você vai entender um pouquinho, bem pouquinho, eu não vou me aprofundar nessa história, de o que é e como foi proclamada a República aqui no Brasil. Mas o vídeo de hoje tem um intuito principal, é falar da importância da abolição da escravatura aqui no Brasil na Proclamação da República. Então, vamos embarcar comigo nessa jornada histórica? Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal para você ficar por dentro de todas as novidades que eu posto aqui. Aliás, se você quiser ficar ligadinho do momento exato em que eu publicar os vídeos dessa semana toda da Consciência Negra, me dá uma moral lá no Instagram, _Amiga Flor, tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser me estimular a fazer mais conteúdos como esse para vocês, deixa seu like nesse vídeo. Antes de mais nada, eu não sou professora de história, eu sou uma mera curiosa, sou uma pessoa que gosto de saber um pouco mais sobre a minha origem, sobre a origem do meu povo, do meu país. Sou uma pessoa curiosa. Então, tudo que eu for falar para vocês aqui foi com base em estudo, foi com base em pesquisas. E as minhas duas fontes maiores de pesquisa para este vídeo de hoje, tá? Porque cada vídeo tem fontes diferentes. Mas para esse vídeo de hoje são os vídeos do professor Walter Sola, do canal Se Liga Nessa História no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E também do livro de História de Walt, tá? Edição compacta para ensino médio. Beleza? Então agora realmente vamos começar o vídeo de hoje. Bom, então eu vou contar pra vocês, eu vou falar aqui pra vocês de uma visão decrescente da história, né? A gente sempre aprende nos livros de história, na escola, a gente aprende a história de uma forma crescente, de lá de trás e vindo. A gente vai ver hoje de um ângulo um pouquinho diferente. A gente vai começar nos dias de hoje e voltando, tá? No mês passado, mês de outubro, o Brasil teve as eleições presidenciais, elegeu também outros cargos políticos, mas o que deu maior zum foi a escolha presidencial, foi quem seria o atual presidente do Brasil. Eleito presidente do Brasil, se ele vai ser bom ou mal, aqui não cabe a mim julgar, só as atitudes que ele terá com a nossa nação. Isso vai determinar se ele vai ser bom ou se ele vai ser mal, ok? Se você, cidadão brasileiro, foi até as urnas, votou ou justificou seu voto, ou, sei lá, votou em um candidato, votou em outro, votou em uma candidata, se você teve esse ato de ir votar em alguém, é porque a gente vive em um país em que a nossa Constituição é a República. Ou seja, república vem do latim, tá? Res publica, que é coisa pública. Ou seja, é o público que escolhe, é o público que vota quem vai governar o seu país e, no caso, é o presidente. E tem várias regrinhas para ser república e tal. Mas, de uma maneira geral, é porque é um ato público, tá ok? E como que isso aconteceu? Bom, antes do Brasil ser uma república, o Brasil era um império. Era governado, era comandado pela coroa portuguesa, lá no meados do século XIX. O que aconteceu? Teve um ato político que
deu-se a queda do Império aqui no Brasil e iniciou a República, que conhecemos hoje como Proclamação da República. Então a gente vai ver um pouquinho mais a fundo agora o que aconteceu para que houvesse a Proclamação da República. Bom, eu tive um professor de História no ensino médio excelente, professor Gabriel. Beijos, Gabriel! E ele sempre falava assim, quando ele foi ensinar essa matéria pra gente, ele dizia assim que a queda do Império e a proclamação da República aqui no Brasil foi devido ao fato de 3 pilares. Foi uma cadeira de 3 pernas que quebrou para ter a queda do Império e ter acontecido a proclamação da República. Eu vou contar aqui para vocês bem geralzão assim, não vou me detalhar sobre 2 pernas delas. Assim, porque não é a intenção desse vídeo, não é o propósito final desse vídeo. E vou contar melhor sobre a queda de uma dessas 3 pernas, mais pro final do vídeo, sobre essa terceira perna, esse terceiro pilar, que realmente vai ser mais importante pra gente aqui hoje, nesse vídeo que você está assistindo. Um dos 3 pilares que se quebrou na época do imperialismo aqui no Brasil foi a religião católica. Por quê? Na época do imperialismo, o Brasil colou, né, e blá 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 das quantas, o Brasil era um país que tinha a sua religião católica. Por exemplo, na Turquia, se você nasce na Turquia, você obrigatoriamente é muçulmano, independente de quem são seus pais, você é muçulmano. Você nasceu num país em que a religião que comanda esse país é a religião muçulmana. Aqui no Brasil acontecia também assim, só que com a religião católica. Então o Brasil era um país católico. Quem metia o bedelho assim nas decisões políticas, em tudo, era a Igreja Católica. Só que Dom Pedro II, né, na época que a gente está falando aqui, tá? Século XIX, 1889. A gente vai até falar de alguns anos antes, mas século XIX. Quem regia era Dom Pedro II. E Dom Pedro II era maçom. E maçonaria e Igreja Católica não, né? 2 religiões diferentes, 2 pensamentos diferentes. Então, a Igreja Católica passou a ser contra o Império aqui no Brasil. Então, dos 3 pilares, a gente já tem a quebra de um, que é a religião católica, não dando apoio mais para Dom Pedro II. Sobram 2. O segundo pilar é de extrema importância e fundamental para essa tomada da República. Me desculpa a coloração indo e voltando, é porque o sol hoje tá de brincadeira. Ele vai e volta, então vai ter que ser assim o vídeo hoje, tá? Bom, voltando ao assunto, o segundo pilar é o exército, são os militares. O que aconteceu? Lá em 1870, né, depois da Guerra do Paraguai, os militares lutaram bravamente na Guerra do Paraguai. Quando chegam no Brasil, não tem aqueles louros que eles mereciam ter tido e que gostariam de ter tido e tal. Então, a relação dos militares com a coroa já estava meio estremecida, já não estava lá as melhores coisas. Só que a coisa piorou em 1883, quando o militar, um tenente-coronel, Sena Madureira, ele protestou em um jornal contra o projeto de aposentadoria que estava em tramitação no parlamento. Dom Pedro II pede para Marechal Deodoro da Fonseca, não sei se você já conhece esse nome, eu acho que você já ouviu falar desse nome, né? Pede para dar um fica quietinho nesse militar e tal. E Dom Pedro II passa a censurar os militares. Então eles não estão podendo mais falar muito mais as coisas como eles queriam falar. Só que o que acontece? O Marechal Deodoro da Fonseca, ele fala assim: a Dom Pedro, por favor, né? Menos, né? Bem menos. Ele resolve não obedecer a ordem do imperador. Ele fala: não vou mandar ninguém ficar calado, não. Dom Pedro II vai lá e demite o Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro fica, ó, pé da vida. Só que um tempo depois, Dom Pedro readmite Marechal Deodoro, só que ele já tá um pouquinho mais diferente, ele já tá com umas ideias na cabeça. Aí, em 1889, os militares começam a planejar a
queda ou a retirada de Dom Pedro II do seu posto, né? E vem com uma tal missão salvadora. Eles começam a planejar. Dom Pedro II estava numa festa, nem estava sabendo da história, e os militares ali, ó, só confabulando. Marechal Deodoro fala assim: não, fica tranquilo, deixa uma hora que ele for sair, que ele for viajar para Portugal, a gente toma o poder. Só que em 14 de novembro de 89, vejam só vocês, começa a surgir um boato de que 2 líderes militares seriam presos. Marechal Deodoro e Benjamin Constant. Já ouviu falar nesse nome também, né? Pois bem, o que eles decidem então? Chega de palhaçada, vamos tirar esse cara do poder. E é assim que acontece. Em ato público, acontece que Marechal Deodoro, no seu cavalo, blá 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 blá, chega para Dom Pedro II, né, num ato público, né, lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil até, né, naquela época, chega e fala assim, ó: viva o imperador, viva a família imperial e viva o exército. E dá-lhe-se ali o primeiro golpe militar que o Brasil conhece. Assim, vocês podem até estar pensando: ah, mas foi muito fácil que isso aconteceu, só chegou o militar, falou papapá, papapá e já assumiu o poder. Não, não foi. Dom Pedro II já estava ciente de que ele precisaria vazar do Brasil, porque ele recebeu uma carta falando que ele e a família dele estavam banidos do Brasil a partir daquele momento. Eu só tenho uma coisinha para falar aqui para vocês sobre esse fato em específico desse golpe militar dado no Dom Pedro II antes da gente ir para o terceiro pilar. Lá atrás, há 129 anos atrás, já estava essa historinha de missão salvadora, de que era preciso uma intervenção de alguém para salvar as coisas por aqui. Toma cuidado com o que você escuta, em quem você acredita. Toma um certo cuidadinho, porque não é uma história tão nova assim, tá? Já vem, ó, de anos, esse papinho de que alguém vai mudar tudo, é preciso um recomeço. Presta atenção, tá? No vídeo do Walter Sola, ele conta um caso que aconteceu lá na USP, quando ele estudava lá, e que a professora dele fala assim: ah, muito bem e tal. Assiste o vídeo que você vai entender o que eu tô falando aqui, tá? Eu só vou resumir. Que ele tá contando da invasão que os estudantes fizeram na reitoria da USP e tal. E ela conta pra ele, ó: presta atenção, começou como baderna. Por mais que esteja tudo bem aqui dentro, tende a terminar como baderna. O que ela quis dizer com aquilo foi que a maneira como começam as coisas tendem a terminar do mesmo jeito. Se começou com bagunça, vai terminar com bagunça. Só isso que eu tenho a dizer sobre isso, tá? Vamos para o terceiro pilar da queda do Império aqui no Brasil. E é o ponto que eu queria chegar no vídeo de hoje pra gente conversar um pouquinho mais sobre o povo negro. Bom, lembra que eu tinha falado pra vocês que a gente tá seguindo uma ordem decrescente da história, tá? Então a gente falou aqui da proclamação da República que aconteceu em 89. Mas eu vou falar pra vocês de um fato que aconteceu lá em 1888, dia 13 de maio. Já ouviu falar dessa data? Provavelmente você tem alguma rua aí na sua cidade que tem esse nome, né? Rua 13 de Maio. Nessa data, uma fulana aí chamada Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina a Lei Áurea. E o que é essa Lei Áurea? Essa Lei Áurea dá liberdade aos negros escravos aqui no Brasil. Ou seja, a partir daquela data, qualquer pessoa mantida em cativeiro, qualquer pessoa mantida para realizar trabalhos por obrigação, sem receber uma remuneração, sendo maltratada, sendo humilhada, enfim, a partir daquela data, essa pessoa estaria livre para fazer o que quiser da sua vida e estaria tendo os mesmos direitos de qualquer cidadão brasileiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso então? A quebra do terceiro pilar dessa história. Bom, desde que o Brasil foi descoberto, que claro que ninguém descobriu o Brasil já é... Bom, isso daí não é assunto para esse vídeo. Com a chegada dos portugueses aqui, tomando posse do nosso território, começam a vir trabalhadores escravos. Você pode
até achar estranho, mas não eram exclusivamente pessoas negras, tá? Mas durante a semana você vai entender mais sobre esse assunto de escravos negros, não negros. Hoje é mais sobre essa história aí. Conforme foi crescendo o número de fazendeiros, donos de terras, pessoas com poder aquisitivo alto, chegando aqui no Brasil e precisando construir um país, foi crescendo também o número de escravos aqui no Brasil. E naquela época, não só aqui no Brasil, tá? Em outros países, mas eu não vou focar em outros países, vou falar aqui no Brasil hoje. E naquela época você ter escravos era sinônimo de riqueza, de poder. Quanto mais escravos você tinha, mais poder aquisitivo você tinha. Só que escravo é justamente isso, eles eram maltratados. Ou você faz ou você faz. Eles eram humilhados, eles eram obrigados a trabalhar em condições desumanas. Eles não tinham direito a vestir um calçado nos pés. Eles eram trazidos do continente africano, obrigados em navios negreiros, na pior das condições, nos porões desses navios, eram trazidos para cá. Quando os que chegavam vivos até aqui eram vendidos e eram tratados, não sei nem falar como que eram tratados, porque nem animal é tratado da maneira como esses escravos eram tratados. Conforme os anos foram passando, a indignação da população escrava, lógico que sempre existiu, mas começou a ter pessoas que começaram a ficar indignadas com essa situação, começaram a ver os escravos como pessoas e não como propriedade de alguém, como coisa de alguém, como objeto de alguém. Então começou a ter um sentimento conforme o passar dos anos. Demorou um pouquinho para isso acontecer, sabe? O Brasil foi descoberto lá em 1500. As primeiras províncias a abolirem a escravidão no Brasil foi a província do Ceará e do Amazonas. E isso só aconteceu em 1884. Pouco tempo, né? Tá, mas vamos falar assim, não, mas essas foram as primeiras províncias que teve a libertação total dos escravos, né? Que os escravos, a partir daquela data, teriam sua carta de alforria e blá blá blá, iriam viver ali naquelas províncias livremente. Ah, mas daí você vai me dizer assim, mas Dandara, isso daí foi a abolição total dos escravos nas províncias do Ceará e do Amazonas. Mas já começou uma forma de irem liberando esses escravos, não é mesmo? Um pouquinho antes? É bem pouquinho antes mesmo. Lá para 1850. 1500, 1503, para 1850, eu ainda acho que tem um espaço grande aí de tempo de escravidão, né? Mas tudo bem. Realmente, em 1850 começaram a surgir algumas leis para irem libertando esses escravos. Sabe por que eu coloquei entre aspas aqui? Eu vou ler aqui para vocês duas leis e vou explicar depois. Vocês vão entender o porquê o entre aspas, tá? Lei do Ventre Livre. Sancionada pela Princesa Isabel em setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre foi recebida com agrado pelos escravistas que viam nela a possibilidade de fazerem um bom negócio. De fato, a medida estabelecia que o proprietário da mãe do recém-nascido poderia optar por libertá-lo imediatamente em troca de uma indenização em dinheiro ou utilizar os serviços gratuitos do menor até que ele atingisse a idade de 21 anos. A princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador Sr. Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. Os filhos da mulher escrava que nascerem no império desde a data dessa lei serão considerados de condição livre. Parágrafo 1º. Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. Chegando o filho da escrava a essa idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 mil réis ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. Só para artigo de curiosidade, 1.000 réis equivale a mais ou menos 123 reais. Então 600 mil réis daria aproximadamente 73.800 reais. Só que a gente está falando aqui um valor estimado, aproximado, tem inflação, tem um monte de coisas aí que interferem nesse processo.
Então, só para entender melhor essa lei, a partir de setembro de 1871, as crianças que nasciam de mães escravas, os senhores das suas mães eram obrigados a criar essas crianças até os 8 anos de idade deles. Depois que eles completassem 8 anos de idade, eles teriam duas opções. Ou ele recebe do governo um auxílio de 600 mil réis por ter ficado com essa criança até os 8 anos de idade dela, e essa criança estaria livre para fazer o que bem quisesse da vida com 8 anos. Ou essa criança iria trabalhar para esse senhor até essa criança completar 21 anos. Aí sim ele estaria completamente livre para fazer o que bem entendia. Se você entendeu direitinho essa lei, eu acho que você já sabe o que os senhores optaram. Libertar uma criança ou ter o trabalho dela até os 21 anos. É mais do que o dobro de tempo de que ele teve que cuidar dessa criança. O lucro seria bem maior, né? Com certeza. E essa criança com 8 anos de idade ia procurar liberdade como? Criança. Lei dos Sexagenários, aprovada em 1885. Artigo 3º, parágrafo 10. São libertos os escravos de 60 anos de idade, completos antes e depois da data em que entrar em execução esta lei, ficando, porém, obrigados, a título de indenização por sua alforria, a prestar serviços aos seus ex-senhores pelo espaço de 3 anos. Parágrafo 11. Os que forem maiores de 60 e menores de 65 anos, logo que completarem esta idade, não serão sujeitos aos aludidos serviços, qualquer que seja o tempo que os tenham prestado com relação ao prazo acima declarado. Então, essa lei dos sexagenários, ela dava liberdade para os escravos acima de 60 anos. Porém, para eles conseguirem a sua própria carta de alforria, eles tinham que trabalhar mais 3 anos para os seus senhores, que é como se eles estivessem pagando por sua própria liberdade. Não bastou 60 anos de trabalho, precisou de mais 3. Ou, se eles já tivessem mais de 65 anos, aí já eram livres. Agora, cai aqui entre nós. Qual era o negro escravo que dava a sorte, ou não sei, de chegar até 60 anos de idade, ou 65, né? E se chegava, não era lá nas melhores condições de vida, né? Essas leis não adiantaram muita coisa, porque os escravos fugiam cada vez mais. Fugiam para os quilombos, fugiam para lugares onde eles seriam livres. Estava se intensificando, até que o governo propôs ao exército que eles trabalhassem como capitães do mato, que são caçadores de escravos nas matas, para capturar e trazer de volta e tal. Mas o monarquista Joaquim Nabuco conseguiu, com um discurso na Assembleia Geral, fazer com que os militares não dessem bola para essa função, não quisessem essa função de capitães do mar. Então, o que aconteceu? Estava se intensificando cada vez mais a fuga de escravos. Aquelas leis assinadas até então não estavam resolvendo lá grandes coisas. Um pouquinho, sim, mas não muita coisa. Os militares não estavam querendo caçar esses escravos. Os donos de terras, os fazendeiros, né, os donos do capital, cada vez mais sem funcionários. Já existia uma lei que não poderia mais trazer negros para cá, traficados. Então estava ficando difícil a situação ali para os donos de terras, estava ficando difícil a situação de um ponto de vista geral. A igreja, que antes apoiava a escravidão, começou a olhar também com olhos meio tortos para aquela situação, porque, venhamos e convenhamos, a igreja quer ficar bem com todos. E se todos já estão olhando para a escravidão, já estão olhando para os escravos como pessoas e não como coisas, a igreja vai fazer esse serviço de olhar para os escravos como propriedade de alguém? Não, né? E para piorar essa situação, o mundo já não estava, não é que não estava tendo mais escravidão, mas o mundo já não estava olhando com bons olhos para a escravidão. Começou aquela questão de valores humanitários, aquela questão de maus tratos. Então começou uma pressão mundial a favor das pessoas, né? Que aquela situação estava feia. E o Brasil foi um dos últimos países a decretar a abolição da escravatura, né? Que venhamos e convenhamos, né? Abolida não foi totalmente, né? Porque ainda existem escravos até hoje, se você não sabia dessa informação. Enfim, então começou aquela pressão, valores humanitários,
Então tava ficando feio pro Brasil aqui ter escravos e tal. Então foi que em 13 de maio de 1888 a senhora princesa Isabel assina a Lei Áurea e a partir daquele dia os negros estavam livres. Todos os negros que aqui estavam no Brasil não pertenciam a mais ninguém a não ser eles mesmos, tá? Só que o Império caiu por causa de 3 pilares. Uma é a religião, outra é o militar, né? O poder militar. E outra é a abolição da escravatura. Aí vocês me perguntam, mas por que o Império caiu também por causa da abolição da escravatura? Sendo que o Império, devido à pressão mundial de valores humanitários, apoiou a abolição da escravatura, tanto que foi a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea, justamente por causa disso. Ela liberando os escravos de seus trabalhos, quem tinha o poder nas mãos ficou sem trabalhadores. E aí, o governo, por acaso, ia ressarcir esses donos de terras desses trabalhadores que estavam livres, ia ressarcir esses fazendeiros do gasto que eles tiveram para comprar seus escravos, ou como que eles iriam manter a produção ali em suas fazendas? Tanto que já estava começando ali, já desde 1819, mas daí precisou se intensificar, porque precisava de mão de obra barata, começou a intensificar a imigração de europeus, de pessoas de outros lugares do mundo para o Brasil, já que mão de obra escrava não tinha mais. Então eles começaram a ter que pagar por funcionários. Vocês acham que eles ficaram felizes com isso, gente? Claro que não, né? Ficaram pé da vida com Dom Pedro II. E como quem tem isso daqui, ó, manda, eles apoiaram a queda da coroa. Falou, tchau, vaza daqui, some, você não tá fazendo bem pra minha terra, você não tá fazendo bem pro meu meio de vida. Vaza daqui que você atrapalhou tudo. Foi isso que aconteceu. Então, a proclamação da República no Brasil foi devido a esses 3 pilares, a quebra desses 3 pilares. Agora, só para dar uma contextualizada, para a gente encerrar esse vídeo, para a gente fechar esse vídeo e já fazer um link com o vídeo de amanhã, vou passar aqui algumas informações adicionais para vocês. Como eu falei para vocês, o número de imigrantes começou a crescer nessa época aí. De quando começou o tráfico negreiro até o final, 1888, foram aproximadamente 14 milhões de negros africanos trazidos para serem escravizados aqui no Brasil. Foi muita gente, muito. É maior do que a população de São Paulo. É muita gente. Em que? 400 anos de escravidão, mais ou menos. Só que pasmem com uma informação que eu vou dar aqui para vocês. De 1850, que foi quando começou a ter aquela graduação de ruptura de trabalho escravo, né? De 1850 a 1859, entraram no Brasil aproximadamente 108 mil imigrantes. De 1850 a 1859. Só que em 1857, ali no meio desses anos, começou um zum na Europa. Os imigrantes que eram trazidos aqui para o Brasil para trabalhar estavam sendo maltratados. Porque os fazendeiros não queriam saber se é branco, se é preto, se é amarelo, se é índio. Não queria saber, eles queriam alguém para trabalhar. Então eles começaram a tratar esses imigrantes que estavam chegando igual eles tratavam os escravos. Muito mal. E esse burburinho começou a rondar pela Europa. A Europa falou assim, que mandar gente minha pro Brasil para sofrer maus tratos? Nem a pau. No Brasil não vai não. Então isso começou a prejudicar a entrada de imigrantes pro Brasil. Então o que os fazendeiros começaram a ter que fazer? Sossega aí, trata um pouquinho melhor, paga um salarinho decente aí pra pessoa. Decente, não decente. Mas dá um lugarzinho para ele morar, deixa ele ter um direito a um pedacinho da sua terra para onde ele possa produzir seu próprio alimento. Trata ele um pouquinho melhor porque a gente precisa ficar bem, ó, com o resto do mundo. Isso aconteceu em 1857. Olha o tempo que aconteceu desde que houve o começo da quebra da escravidão, em 1850, até 57.
Foram 7 anos só. E os escravos estavam sofrendo há 400 anos. Gerações e gerações, ó, sofrendo e ninguém nem aí. Direitos humanos, nem passava pela cabeça. E olha a quantidade de pessoas, vamos dizer assim, não digo que todos esses imigrantes foram maltratados, mas olha a quantidade. 108 mil, perto de 14 milhões. É uma diferença bem grande, né? Agora, se você está curioso para saber o porquê, se você ficou indignado, por que os trabalhadores negros, africanos, viveram tanto tempo sendo escravizados, sendo judiados, e por que os europeus foi assim, rapidinho, a situação foi resolvida? Por que essa diferença? Se você tá achando, é porque é racista, porque é preto. Não. Durante essa semana você vai entender o porquê que o racismo se enraizou na nossa sociedade mundial, né? Mas vamos focar aqui no Brasil. Mas por que existe o racismo? Você vai entender. Ou melhor, por que existe o racismo com pessoas negras? Você vai entender durante essa semana. Mas naquela época não era por causa da cor da pele, eles estavam um pouco se lixando para a cor da pele. Mas no vídeo de amanhã você vai entender o porquê de que os africanos, por que os negros sofreram bem mais do que os europeus aqui nas terras tupiniquins, tá bom? Minhas flores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que foi um vídeo longo, mas eu dei o meu melhor aqui. Eu tô nervosa, confesso, falar pra vocês, tô muito nervosa gravando esse vídeo. Estudei bastante, pesquisei bastante pra fazer esse vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e espero vocês no vídeo de amanhã. Até amanhã. Tchau!